Nossa compreensão da realidade é uma teia complexa de percepções, crenças e experiências que moldam nossa visão de mundo. No entanto, à medida que exploramos essa teia, nos deparamos com mistérios intrigantes e falhas aparentes na Matrix, que chamamos de realidade. Embora não vivamos em um mundo governado por máquinas, a ideia de que nossa realidade possa ser mais maleável do que imaginamos continua a intrigar muitos de nós. Um dos mistérios mais profundos é o da consciência. Como podemos explicar a experiência subjetiva de estar consciente? A ciência ainda não forneceu uma resposta definitiva para essa pergunta, deixando um vazio intrigante em nossa compreensão da realidade. Será que a consciência é uma falha na Matrix, uma anomalia inexplicável em um mundo governado por leis naturais? Além disso, a percepção humana é notoriamente falível. Ilusões de óticas, memórias falsas e fenômenos cognitivos sugerem que nossa percepção do mundo pode ser enganosa. Seriam essas falhas de percepção indícios de que a nossa realidade é manipulada por forças desconhecidas? Por enquanto, nossa compreensão da realidade pode permanecer fragmentada e cheia de mistérios. Mas é nesse espaço de incerteza que a exploração e a descoberta continuam a prosperar. Quem sabe que segredos ainda não revelados sobre a natureza da realidade esperam para serem desvendados, expandindo nossas mentes e desafiando nossa compreensão do mundo em que vivemos. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Estrada da Ribeira. Luciano, minha irmã e eu acompanhamos sempre o seu canal e, ao assistir o seu vídeo chamado Especial 7 Além, nós surtamos, pois temos certeza de que já estivemos em um lugar desses. No segundo semestre de 2014, eu morava em Florianópolis com ela e uma prima. Meu primo foi passar umas semanas lá e decidimos voltar de carro com ele para São Paulo. Chegando próximo a Curitiba, o Waze jogou a gente em uma rota que parecia ser mais rápida e nós a pegamos quando já estava começando a anoitecer. De início, estava tudo correndo bem, mas conforme a gente foi seguindo, a estrada começou a ficar muito sinuosa e cercada por mato de ambos os lados. Não tinha acostamento nenhum e não havia nenhum carro próximo a gente. Depois de mais de uma hora só fazendo curvas e mais curvas, começamos a ver vários caminhões em alta velocidade passando muito perto de nós. Nesse momento, o GPS perdeu o sinal, os celulares todos ficaram fora da área de cobertura e a bateria de todo mundo acabou. Só o celular que estava ligado ao carro continuou funcionando. Todo mundo começou a ficar apavorado dentro do carro, porque, segundo o Waze, nós precisaríamos seguir 8 horas por essa rota até finalmente chegarmos em Sorocaba. Depois de um certo tempo, os caminhões simplesmente desapareceram e novamente nós ficamos sozinhos na estrada. Começamos a sentir um cheiro muito forte de queimado. Parecia que estava vindo de dentro do carro, mas não havia nenhuma fumaça aparente. Chegamos então a um trecho onde havia um pouco de mato cortado e decidimos parar. Quando saímos do carro, Luciano, eu falo sério, o céu estava uma coisa absurda. Nunca na minha vida eu havia visto um céu daquele jeito. A gente ficou muito tempo lá olhando porque ele parecia aquelas fotos em alta resolução que vimos da Via Láctea e das constelações. As estrelas pareciam estar bem perto de nós. Era possível ver os detalhes de suas formas.
Eu não sabia se havíamos sido levados para cima ou se o céu havia descido sobre nós. Era uma visão ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante, só que me deu uma sensação muito ruim e eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu pedi pelo amor de Deus para sairmos dali porque eu estava completamente apavorada. Entramos no carro e começamos a seguir o nosso caminho, e foi quando passamos por um carro carbonizado e todo mundo começou a achar que aquele carro era o nosso e que todos nós havíamos morrido em um acidente. Começamos a acreditar que ficaríamos presos naquela estrada para sempre. Depois que passamos por esse carro, começaram a aparecer algumas pessoas andando sozinhas pela beira da estrada. A cada quilômetro, víamos uma ou duas pessoas vagando. Luciano, a gente estava no meio do nada. Ficávamos a todo momento nos perguntando o que aquelas pessoas estariam fazendo vagando em plena madrugada por aquela estrada estranha e deserta. Depois de quase 5 horas assim, chegamos ao que parecia ser uma cidadezinha. Ela era muito esquisita, muito escura e com muitas pessoas caminhando pelas ruas. Avistamos um bar onde havia pessoas sentadas em algumas mesas na frente e resolvemos parar para usar o banheiro e nos acalmar. Estacionamos o carro, atravessamos a rua e fomos caminhando em direção a esse bar. Chegando lá, todas as pessoas ficaram nos encarando de uma maneira muito esquisita. A minha irmã, minha prima e meu primo foram ao banheiro e eu fiquei sozinha esperando perto do balcão. Enquanto eu estava lá parada, eu notava que as pessoas não paravam de me olhar. Então eu decidi sair do bar e esperar na porta, onde havia uma mesa com 4 pessoas, 3 caras e uma garota que parecia ter a minha idade. Eles começaram a falar sobre mim, a me apontar, e eu fui ficando cada vez mais desconfortável. Então os 3 voltaram do banheiro dizendo que ali era tudo muito esquisito. Eles disseram que havia vários vãos imensos nas cabines e que dava para conversar e ver quem estava no banheiro ao lado e vice-versa. Minha irmã comprou água, energético e alguns doces. O dono do bar atendeu a gente sem falar nada, de uma maneira muito seca e ríspida. Quando voltamos ao carro, eu contei sobre as pessoas que estavam sentadas à mesa e da menina que ficou falando de mim, e quando olhamos para trás, vimos que eles continuavam lá, exatamente na mesma posição, olhando para a gente daquela maneira para lá de esquisita. Voltamos para a estrada e depois de mais ou menos 2 horas, chegamos em Sorocaba. Só lá que o sinal dos celulares voltaram e quando eu consegui ligar o meu, ele tinha quase metade da bateria e já era por volta das 9 da noite. A gente perdeu a noção total do tempo enquanto estávamos naquele lugar estranho, porque eu tinha certeza de que era de madrugada. No dia seguinte, eu fui pesquisar sobre aquele trecho. Lá é a Estrada do Ribeira, uma das piores do estado. Muitas mortes acontecem por lá e ela praticamente só é usada por caminhoneiros. O lugar todo é praticamente uma ribanceira. Obrigado a todos por ouvir o meu relato. A desaparecida de Arco Verde. Olá, meus amigos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Severino, mas eu sou mais conhecido por Bill. Eu moro na cidade de Exu, terra do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Fica sempre aqui o meu convite para que todos venham conhecer a minha cidade, que faz parte da maravilhosa terra acolhedora e amável que é o estado do Pernambuco. Eu cresci na cidade de Arco Verde, no coração do sertão de Pernambuco, onde ficava a fazenda dos meus avós. E lá, bem perto da fogueira, nós quase sempre nos reuníamos para ouvir as histórias da minha avózinha, a Dona Antônia. Como sempre, ela jurava que tudo isso aconteceu de verdade e que ela, inclusive, conhecia as pessoas envolvidas
e apontava a casa onde eles moravam quando nós andávamos pela cidade juntos. Pois bem, na rua principal da cidade, uma casa no final da rua chamava a atenção de todos. Não havia nada de especial nela, nada de diferente. Era uma casa como todas as outras. O que tornou aquela casa famosa foi uma história que aconteceu com a família que morava ali. Uma menina de nome Suzy, quando tinha por volta dos seus 8 ou 9 anos, estava sentada no portão da casa dela brincando com seu cachorrinho, enquanto seus pais estavam dentro de casa. A mãe lavando louça e o pai ouvindo rádio. Pelos meus cálculos, isso aconteceu nos anos 40. Foi na época da guerra, segundo o que minha avó dizia. O caso é que de dentro da casa, os pais conseguiam ouvir a filha chamando o cachorro e conseguiam ouvir ele latindo. Eles estavam despreocupados, pois ali todo mundo se conhecia. Todos os vizinhos eram nascidos e criados ali no bairro. Eram outros tempos, uma época bem diferente da de hoje. Segundo minha avó conta, eles se distraíram com o que estavam fazendo e só depois de muito tempo foi que notaram que não estavam mais ouvindo a voz da menina e nem o latido do cachorro. O pai abaixou o volume do rádio e aguardou um pouco antes de levantar para ir até a porta ver se estava tudo bem. Foi nessa hora que a mãe passou pela sala indo em direção à porta e perguntou ao marido: "Visse Suzy?" Ele respondeu que não, e então os dois foram até a porta. O portão estava aberto, mas nem sinal da menina e nem do cachorro. Eles foram até o lado de fora, caminharam até a esquina chamando a menina pelo nome e nada. Eles perguntaram aos vizinhos e às pessoas que passavam se eles haviam visto uma menina com um vestidinho vermelho com um cachorro preto passar por ali, mas ninguém viu nada. Eles foram até a beira da estrada, imaginando que o cachorro tivesse fugido e que a Suzy pudesse ter ido atrás dele. Mas nada. Em pouco tempo, todos os vizinhos estavam na rua chamando por ela. Alguns pequenos grupos foram formados e vasculharam as redondezas. Alguns grupos foram andando até a Batalha, Santa Rita e Aldeia Velha. A polícia foi chamada e os policiais, amigos da família, conheciam aquela menina desde bebê, a viram nascer. Todos se empenharam ao máximo naquela busca. Quando a noite já avançava para a madrugada, eles suspenderam as buscas e retornaram no outro dia, assim que o sol nasceu. E isso se repetiu durante vários dias, várias semanas, por meses. A menina Suzy e o seu cachorrinho desapareceram totalmente, sem deixar nenhuma pista. Luciano, naquela época não havia muitos carros circulando pela cidade. Minha avó mesmo conta que tinha quase 12 anos quando viu um automóvel pela primeira vez. O transporte era mesmo feito por carroças e cavalos. Até as bicicletas eram coisas de quem tinha dinheiro. Ninguém nunca entendeu como aquela menina sumiu sem deixar rastro. Levou um piscar de olhos para ela e o cachorro simplesmente evaporarem. Quem estava na esquina jura que não a viu passar por lá. 2 senhoras que estavam no final da rua sentadas na calçada fumando cachimbo não a viram passar por lá também. Ela não entrou em nenhuma das casas da rua. Ninguém que trabalhava nas vendas e nos armazéns a viu. A notícia saiu no jornal. Repórteres da Rádio Nacional foram lá e entrevistaram a família. Minha avó disse que não se falava em outra coisa na cidade. A mãe de Suzy começou a emagrecer a olhos vistos. Segundo minha avó conta, ela não se alimentava direito e só fazia chorar, sentindo muita falta da filha. O pai não conseguia mais trabalhar e eles passaram um tempo recebendo a ajuda dos vizinhos e da prefeitura, que ajudavam como podiam. Nunca mais se teve notícias da menina. Então a vida prosseguiu. A família se conformou e aceitou a ideia de que nunca mais veriam a filha novamente. Passaram-se cerca de 30 anos
até que os pais da Suzy, já com cerca de 60 anos de idade cada um, estavam sentados na sala assistindo TV. Era o programa do Flávio Cavalcante que eles adoravam. Então eles ouviram uma batida na porta. A mãe, ao abrir, notou que o portão que dava para a rua estava aberto e foi até lá para fechá-lo, e quando ela chegou lá, o que ela viu a fez cair sentada na calçada. Ela gritou chamando pelo marido e quando ele chegou onde ela estava, ele viu, assim como a esposa, a filha Suzy, exatamente da mesma forma e com o mesmo vestido vermelho que estava vestindo há 30 anos atrás. A menina estava com o olhar desorientado e perdido, como se não estivesse compreendendo o que estava acontecendo. Ao seu lado, o seu cachorrinho abanava o rabo e latia, fazendo uma grande festa ao reencontrar os seus donos. Minha avó disse que depois desse acontecido, a família se mudou na calada da noite e nunca mais ninguém ouviu falar deles. Ela afirmou até o fim da vida que a menina ainda estava viva e que ela mesma a havia visto junto com a mãe quando ela foi na praia de Pau Amarelo pouco tempo depois do seu retorno, e que até o cachorrinho estava com elas. Ninguém faz ideia do que aconteceu de verdade com aquela menina, nem por onde ela andou naqueles 30 anos que passou desaparecida, e muito menos porque quando ela voltou, parecia que nem um dia havia se passado para ela. Luciano, a minha avó Antônia contava essa história que sempre era confirmada pelo meu avô. Eu digo que ninguém é obrigado a acreditar, assim como eu mesmo, uma determinada época, achava que isso era tudo invenção dela, até ouvir essa mesma história, anos atrás, da boca de uma senhora que morava aqui em Exu e que nunca teve contato nem com a minha avó e nem com ninguém da minha família. Como eu sempre digo, os tempos antigos eram outros tempos. O que parece absurdo hoje em dia, há tempos atrás era bem comum. Imagine o pensamento de uma pessoa há 100 anos atrás e da quantidade de informações que ela tinha. Agora imagine como será a mente humana daqui a 100 anos e tente imaginar o que eles acharão das informações que temos hoje e da vida que levamos. Não dar crédito aos que os antigos contam é uma forma de esconder os fatos de quem simplesmente não está preparado para encará-los. Pensem nisso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Algo o possuiu. Saudações, Luciano e todos os inscritos. Eu estou impressionado como esses relatos fazem a gente voltar ao passado e lembrarmos das experiências sobrenaturais que já sonhamos ou até mesmo vivenciamos. O caso do inscrito Starley me fez voltar a um fato que eu havia prometido esquecer de tão horrível que foi. Eu era muito jovem, mas vou relatar com veracidade o que desta vez eu mesmo vivi. Eu tinha um companheiro chamado Tiago. Ele era um rapaz que foi criado sem uma base familiar e com muita pena da situação dele, eu o levei para morar comigo. Os dias foram se passando até que fomos nos envolvendo sentimentalmente, mas foi um relacionamento muito difícil, com muitas brigas, ciúmes, brigas físicas e verbais. E não foi um relacionamento saudável, mas durou um bom tempo, pois a família dele não o queria por perto, por razões pessoais. Uma certa noite, após várias discussões, o que era normal, nós fomos dormir, e eu peguei no sono muito rápido, pois como eu me levantava cedo, eu era sempre vencido pelo cansaço. Então, depois de algum tempo, eu fui acordando vagarosamente com um sussurrar no meu ouvido. Luciano, isso não foi um sonho. Eu achei normal aquele sussurro, pois o Tiago frequentava uma igreja evangélica, então ele tinha o costume de orar pela madrugada,
mas havia uma coisa estranha. Conforme eu fui recobrando a memória, eu comecei a me arrepiar dos pés à cabeça, pois a oração que ele fazia era em uma língua diferente. Não era uma língua humana e nem se parecia com nenhuma língua que eu conhecia. Quando eu me virei e olhei para ele, ele estava com os olhos virados e com um semblante horrível e dizendo aquelas palavras que pareciam ser de uma língua demoníaca. Eu comecei a chamar por ele, tentando fazer com que ele acordasse, mas ele não acordava. Eu me levantei aterrorizado e o estranho foi que ele não me acompanhou. Ele ficou olhando para o lado onde eu estava deitado. Eu comecei a gritar desesperado o nome de Deus, Inhansã e Obaluauê para tentar afastar aquele espírito dali. Após eu rezar muito para Deus e esses orixás, o Tiago olhou para mim ainda possuído, se virou para o lado e continuou dormindo. Luciano, para eu deitar e conseguir dormir foi um custo. Eu nunca havia vivido algo desse tipo, mas eu deitei e não fui trabalhar nesse dia, e quando acordamos, essa foi a primeira coisa que eu falei com ele. Ele riu da minha cara e começou a me chamar de maluco. No dia seguinte, eu fui ao barracão onde eu me cuidava e contei para o meu pai, hoje já falecido, vítima da Covid-19. Meu pai ficou tão perplexo e não conseguiu encontrar explicação. Ele só pediu para eu me acalmar logo e que, como o Tiago não me acompanhou quando eu me levantei, então o mal ainda estava no meu lado da cama. E quando eu comecei a rezar e a gritar por Deus em Inhansã, esse espírito saiu da cama e foi aí que o Tiago olhou para mim e conseguiu voltar a dormir, pois o mal havia passado. Essa foi a explicação mais sensata que eu tive naquele momento. Eu me acalmei, mas o meu relacionamento com o Tiago continuou de mal a pior até que finalmente resolvemos nos separar. Ele foi morar com um irmão da igreja e nós somos amigos até hoje. Ele se casou, tem 2 filhos e nós nos damos muito bem. Esse caso é comentado entre ele e eu até hoje. Amigos, o sobrenatural existe. E em algum momento de nossas vidas, vivemos ou sonhamos com algo que nos leva a crer que nesse plano estamos rodeados de bons e maus espíritos. Luciano, mais uma vez muito obrigado por contar a minha história. E um grande abraço a todos que a ouviram.